Tramando. 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 Oi, gente, estamos começando mais um episódio Tramando. E esse episódio é bem especial, fechando a temporada 2025-2026. Lembrando que o Tramando conta, nessa edição, com o apoio do edital de ações pontuais de extensão da UFBA. A equipe atual conta com o professor Tiago Silva e os estudantes Fernanda Tourinho e Yuri Piero. O responsável pela gravação e edição de som é Hector Souza. E eu sou Thaís Albuquerque e agradeço sua companhia em mais um episódio. O que é que tem de gostoso nesse episódio? É que a gente vai falar dos nossos projetos. Você que tem acompanhado o Tramando pode estar se perguntando quem são essas pessoas atrás das vozes, o que é que elas fazem, por que estão aqui no podcast de literatura. E à medida que a gente também vai fazendo o projeto, desenvolvendo o projeto, fica curioso, né? Eu fico muito curiosa para saber dos projetos, dos parceiros, dos amigos, o que é que estão fazendo. Recentemente eu tive, por exemplo, a possibilidade de ler a HQ de Hector Souza, que além de editor de som, faz um monte de outras atividades. Hector, conta para a gente aí como é que você se encaixa nessa perspectiva de multiartista e como surgiu a questão de escrever HQs. Fala pessoal, oi Thaís, oi Tiago, oi Fernanda. Vocês aí ouvindo a minha voz depois de 10 episódios. Sou Hector Souza, sou produtor audiovisual, sou quadrinista e sou acadêmico. E eu sou também um curioso, por isso que eu vou desbravando aí várias trilhas artísticas. E aí os quadrinhos é um negócio que eu tinha muita curiosidade de ir, né? O campo que eu tô mais próximo da literatura, apesar de uma fase da minha vida já ter sido poeta também. Foi muito por curiosidade, porque era uma mídia que eu sempre lia, e aí surgiu a oportunidade de fazer um curso de roteiro que eu queria agregar isso para os meus roteiros de audiovisual, só que eu curti fazer roteiro de quadrinhos também. E depois disso acabou virando um hobby que eu tive a oportunidade de conseguir publicar através da Lei Paulo Gustavo. Incentivos públicos estão aí para fazer a arte acontecer também. E é meu segundo quadrinho publicado, mas o primeiro solo. O outro que eu publiquei foi dentro de uma coletânea. E no universo dos quadrinhos, quando a gente está iniciando, os professores sempre chegam e falam: quando vai fazer sua primeira publicação, sua primeira história, faz uma história curta, não faz nada grande, não faz uma série. E eu concordo super com isso, só que eu sou meio louco das ideias. E aí o que foi que eu fiz? Uma série. Então tá aí aqui em volume 1 no mundo, e em algum momento aí chega também o volume 2. E fui chamado aqui para o projeto através do Tiago, então vou passar a vez para ele falar aí. Oi, gente. Então, eu sou Tiago Silva. Esse, né, no caso, é a nossa terceira temporada aqui no Tramando, mas a primeira que a gente conta com o apoio da Universidade Federal da Bahia. Antes a gente fazia de forma sem nenhum tipo de apoio, né? Éramos eu, Thaís e Camiloca, e esse é um dos meus projetos que envolvem a literatura. É um projeto que já tem 3 edições, né? A gente já vem há algum tempo fazendo e disponibilizando essas conversas, e é um projeto que me dá uma alegria enorme de fazer, porque me põe em contato com muita gente diferente, com pessoas que eu não imaginava encontrar, né? E através da literatura, que é uma coisa que eu tenho bastante interesse. Então, esse é o meu primeiro projeto literário. Além disso, eu sou professor da Universidade Federal da Bahia. Eu trabalho com literatura de língua inglesa e pesquiso. Esse é o meu terceiro projeto literário, que envolve a literatura e pesquiso literatura de língua inglesa, né? Sobretudo as imagens do Brasil, como o Brasil vai sendo representado nessa literatura. Eu tenho um projeto que é um projeto de muito tempo. Eu venho desenvolvendo há algum tempo já, mas eu vou trabalhar nele ainda durante muito tempo, porque ele tem um escopo meio histórico, né? De tentar fazer uma espécie de cartografia dessas representações do Brasil ao longo do tempo, e até chegar no contemporâneo. E eu não sigo uma lógica muito cronológica, então eu vou fazendo algumas coisas do contemporâneo, algumas coisas de textos mais antigos, de relatos de viagem, né, lá do século XVI, século XVII, de repente eu estou trabalhando com um romance do contemporâneo, que foi lançado ano passado e que fala de Palmares, por exemplo.
E, além disso, eu também tenho um outro projeto que envolve a literatura, que é o Literatura no Espectro, né, que é um canal no Instagram, onde eu falo sobre a relação entre autismo e literatura. Tem uma série de vídeos lá, mas basicamente são vídeos em que eu falo de personagens que têm alguns traços autísticos, de obras que foram escritas por pessoas autistas, obras que tratam do assunto, né? Tanto obras literárias quanto obras que fazem conexão com literatura. O projeto ele está um pouco parado agora, porque eu estou vou falar um pouquinho agora do meu último, estou em processo de pós-doutorado e estou no período ainda de ajuste, né, a essa nova realidade. Então, não estou conseguindo produzir os vídeos, mas eu vou retomar assim que for possível. E é isso. Eu queria perguntar a Fernanda Tourinho o que é que você tem feito aí com a literatura. Como é que a literatura participa aí dos seus projetos? Oi, gente. Aqui é a Fernanda, falo de Salvador, sou estudante do mestrado da UFBA, no programa de pós-graduação em Literatura e Cultura. O meu orientador é Tiago Silva, então temos essa conexão aí. E surgiu esse semestre, quer dizer, semestre passado, esse convite para participar, entrevistando algumas pessoas. E a primeira coisa que eu queria comentar é só que eu quero agradecer a oportunidade. Eu nunca tinha participado de podcast, nunca tinha feito esse formato. E tive a oportunidade, como o Tiago mencionou, de entrar em contato com muitos artistas, muitos escritores, muitos textos maravilhosos ao longo dessa temporada. E, para mim, obviamente, o highlight é que eu consegui entrevistar o objeto, né, de pesquisa. Eu estudo o livro Flores Artificiais, o autor mineiro Luiz Ufato, e, como você provavelmente viu, se chegou até o final dessa temporada, nós entrevistamos o Luiz Ufato aqui, e foi uma surpresa ele aceitar um convite assim, tranquilamente. Foi um episódio muito especial para mim, estará na minha dissertação claramente naquele momento. Então, eu só queria agradecer por essa oportunidade. E responder a sua pergunta, a literatura está na minha vida o tempo inteiro, né? Eu sou apaixonada pela literatura desde muito, muito pequena. Eu comecei aos 3 anos e sempre foi uma coisa que caminhou comigo, né? Então, enquanto a minha personalidade se desenvolvia, o meu gosto, o meu contato com questões de corpos dissidentes, pessoas dissidentes, questões LGBTQIA+, questões feministas, a literatura também ia acompanhando. E, enfim, eu fiz letras na UFBA e eu tinha absoluta certeza que eu ia continuar no caminho acadêmico da literatura. Então, o mestrado veio logo em seguida. Com certeza, outros momentos chegarão também. Então, a literatura é tudo para mim, absolutamente tudo. E eu amo muito o que eu faço, eu amo muito pesquisar, amo muito estudar, amo muito ter a oportunidade de ter projetos como esse por conta da literatura, né? E o meu objeto é uma literatura brasileira, mas eu também trabalho dentro do grupo de pesquisa de Tiago com literatura inglesa, nas representações do Brasil dentro da literatura de língua inglesa, que também é uma oportunidade de a gente entender o olhar do outro, esse outro com O maiúsculo. É muito importante entender esse potencial da alteridade que a literatura nos traz. Como podemos nos tornar ser humanos melhores através da literatura, não é? Não? E a minha pergunta vai para a Thaís. A minha pergunta é muito simples. É como você faz tudo? Porque você comentou que Hector é um multiartista, mas você também, né, tem várias coisas que você faz. Já te dei uma stalkeada no Instagram, minha autora, professora, pesquisadora. Eu queria entender como é que você faz tudo, né? Como é que a sua vida te levou a esse caminho e como é que você fez essas escolhas que você pensou, né, para chegar nesse momento da sua vida. Antes da Fernanda perguntar, eu já ia soltar esse ponto de revolta, porque a Thaís jogou logo para a galera e não falou sobre ela. Então, Thaís, agora é sua vez de dissertar. Ai, gente, eu estava pensando nesse episódio, que eu adoro, né, essa conversa e a gente se conhecer mais e saber mais. E eu estava assim, e aí, hein? Quando me perguntarem, eu vou falar de quê? Quais são os projetos atuais? Aí eu tô achando uma graça que vocês assim, mas você faz tanta coisa. E eu assim, eu vou falar de quê, né? É gostoso pensar isso. Eu tenho muitos interesses. Eu tenho esse amor, Fernando, acho que todos nós aqui compartilhamos o amor pela literatura, né? Pela leitura, por tudo isso. E eu sou muito também apaixonada por outras linguagens. E aí eu estava lembrando disso, um dos projetos dos últimos anos, isso é uma curiosidade massa, gente, do Tramando, é que cada um está em um ponto do mundo, né? Então, eu estou aqui de Campina Grande,
Hector está em Sergipe, em Aracaju, Fernanda está em Salvador, na Bahia, e Tiago está em Bruxelas, na Bélgica, agora no pós-doc, né? Então, eu estou em Campina Grande, na Paraíba. E aí, por que isso é interessante pensar, né? A gente está conseguindo fazer esse podcast em diferentes lugares, com diferentes perspectivas sobre a literatura e diferentes vivências, e isso vai enriquecendo muito. E eu acredito muito nos encontros. Então, eu tive muita sorte na vida de me meter com gente e em grupos que também têm essa facilidade, né, artística e acadêmica. Eu escrevo literatura, pesquiso literatura, dou aula de literatura e, de vez em quando, também faço uns videopoemas, Hector. Então, também tenho essa questão do audiovisual, né, muito presente, assim, porque me interessa essa ideia de poesia expandida, me interessa essa questão de como a literatura pode ocupar, né, diferentes mídias, né, e como ela tem diferentes sentidos dependendo da mídia também. E amo a ideia da voz. Aí veja como eu tive sorte. Aí Tiago pensou, quem idealizou todo o projeto foi Tiago, e disse, eita, quem é que pode ser legal para conversar comigo de literatura, topar esse projeto diante de tanta coisa que a gente tem para fazer? Aí ele disse, Thaís. E aí eu disse, claro, sim, todos nós também temos facilidades para isso, né? Para dizer sim, quando vão aparecendo oportunidades legais. Então, eu tento, Fernanda, dar conta desses interesses todos, e esse ano está sendo um ano gostoso, está começando assim com expectativa para mim, com um projeto novo, porque eu tive uma espécie de, como é que eu posso dizer, eu me contive bastante para entrar na pós-graduação, né? Acho que Tiago entrou logo, assim que chegou na UFBA já foi entrando. Eu tenho alguns anos já de doutora e eu estava um pouco com o pé atrás, também nesse sentido de amadurecer mais algumas coisas, ter tempo, né, para escrever essa parte do tempo. Mas eu sou completamente policrônica, isso ajuda. Então, eu acredito que dá para fazer 1000 coisas ao mesmo tempo e chego atrasada em quase tudo. Mas consigo realizar essas coisinhas aos poucos. E esse ano é um ano que eu estou entrando no programa de pós-graduação, também estou muito empolgada com essa perspectiva da pesquisa, de colocar em prática algumas coisas que eu acredito, inclusive nessa mudança, né, de postura ou de outras formas de viver a pós-graduação. A gente tem uma pós muito adoecida, né, com alguns hábitos, algumas vezes, que são complicados. Então, eu acho que outros professores, talvez com perspectivas mais abertas, mais tranquilas, pode ser interessante também dentro desse universo da pós-graduação, né? Então, vamos ver como é que vai ser. E aí eu estou empolgada com isso no momento. O projeto principal é essa pesquisa de literatura contemporânea. Então, eu estou mergulhada na literatura contemporânea argentina há alguns anos, uma literatura de terror, com Mariana Henriques, que é a autora que eu estou estudando. Mas aí, para o meu projeto da pós, foi muito curioso isso. Eu não sei se eu cheguei nem a comentar contigo, Tiago, e se vocês vão achar todos uma loucura. Porque aí, para o projeto da pós, eu disse, mas minha gente, eu gosto tanto de poesia, e eu vou fazer o projeto só com narrativa. Como é que eu vou fazer para encaixar poesia e narrativa e ainda falar de memória, que é minha grande questão de estudo desde o doutorado, mas adaptar para outras coisas que eu quero? E aí eu disse, bem, eu só preciso apresentar o projeto. Se eles acharem que não presta, eles vão dizer, né? Eita, esse projeto não presta, tente outra vez. Aí eu fui e apresentei um projeto que eu achei bem audacioso, pensando ressignificação de memória e escrita de mulher. E aí eu coloquei prosa com Mariana Henriques, 2 livros de contos, e coloquei poesia com 2 autoras brasileiras, que eu adoro, que é Luísa Romão, que eu já venho estudando também nos últimos tempos, e Lube Prats. E aí ficou literatura brasileira e hispânica, né, com a Argentina, em prosa e poesia, e eu tenho 4 anos para desenvolver isso. Então, o meu projeto agora de pesquisa na universidade é fundamentalmente esse. E os projetos de escrita, aí já vai para outra questão. Mas eu queria passar para vocês de novo a bola, e agora vamos fazer o percurso inverso, Fernanda. Começa com você. Como é que acontece esse processo criativo, quando você pensa em um novo projeto?
como é que você vai tomando as decisões e dando forma a esse processo, né? Seja acadêmico ou seja artístico. Eu não sei também se você escreve. Eu tive uma professora, logo no meu início na universidade. Eu sou formada no bacharel interdisciplinar em Humanidades. Eu peguei uma disciplina em comunicação, né, na Facom, na área de jornalismo. E ela me perguntou se eu escrevia. Eu tinha literalmente 17, eu já tinha 18 anos. Aí eu escrevo, mas eu não mostro a ninguém. Ela falou, então você não escreve. Você não escreve, então, porque não existe a leitura. Então, não, você não escreve. Aí eu, tá bom. Depois a gente trabalhou 2 anos juntos. Eu fui estagiária dela dentro de um canal de notícias da UFBA, mas foi ali também minha primeira experiência de escrita. Eu acho que moldou muito como eu consigo escrever com uma certa celeridade. Hoje em dia eu consigo escrever rapidamente, por conta dessa experiência jornalística que eu tive. Mas eu me faço essa mesma pergunta hoje e eu acho que eu continuo com a resposta dela, porque eu escrevo, mas sempre são coisas assim muito pessoais, que eu não dou forma. Eu tenho ideias, muitas ideias, mas elas no momento elas não saem no papel, porque eu não consigo fazer o artístico se eu não tiver com o acadêmico bom. Infelizmente, eu não consigo fazer os dois ao mesmo tempo. Então, como eu estou na reta final do meu mestrado, o Thiago sabe, eu estou no meu último semestre, eu estou no período de escrita da dissertação. Então, é nela que eu estou e que eu consigo pensar. Talvez com os anos, né, com as experiências, eu consiga ao mesmo tempo aí fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Mas eu sou por muito assim, sorte ou habilidade, eu tenho muito foco. Então eu consigo focar numa coisa e fazer aquela coisa com muita rapidez. Mas também existe a questão da rigidez de não conseguir manusear e ser maleável para trabalhar com várias frentes. Então, eu tenho muitas ideias, né, de escrita. Tem uma que eu estou muita vontade de trabalhar. Mas eu não consigo, quando eu penso em sentar para escrever, essa ideia do criativo, a dissertação. E, querendo ou não, quando a gente trabalha com literatura, com arte, é um processo criativo também, a escrita de algo acadêmico, né? Não é aquela coisa, né, hardcore de ciências. A gente coloca a nossa voz, a gente tem que colocar a nossa voz ali. Então, é um processo que requer criatividade do mesmo jeito, né? E, no momento, ele é guiado por Thiago, né? O meu orientador, claro, é o papel dele. E pelas ideias que a gente vem conversando já há quase 2 anos de projeto. Meus projetos, no momento, é um projeto só, tá no singular, que é a dissertação. Mas me pergunta daqui a um ano, quem sabe a gente já vai ter outra resposta. Eu ia perguntar o que eu perguntei, Thaís, para Thiago. Você comentou do seu projeto de literatura no espectro. Queria que você comentasse mais para a gente um pouquinho. Eu conheço, né, sei um pouco, mas não sei como você pensou, como surgiu, por que você decidiu trabalhar com mais uma questão, com mais um projeto, e por que ele é tão especial para você, que você abriu um tempo dentro do que você já faz, que são várias coisas, para trabalhar com a literatura no espectro. Então, primeiro eu acho que eu sou do time Thaís, que eu gosto de fazer muitas coisas. É uma necessidade também, assim, eu não consigo fazer uma coisa só, e às vezes eu acho que eu preciso fazer outras coisas para conseguir fazer aquilo que eu tenho que fazer. Então, eu sinto isso, né? E no meu caso, eu descobri que eu estou no espectro autista 2 anos atrás, aos 42 anos, e na época assim que eu comecei a considerar a possibilidade, né, logo depois do diagnóstico de uma outra pessoa na minha família, por perceber as semelhanças, eu comecei a pensar em tentar entender isso a partir da literatura, porque geralmente a gente vai para a literatura médica e a literatura médica ela é muito violenta, né? Assim, ela cria uma série de estereótipos, ela limita demais dessa experiência. E aí eu disse, não, eu vou para a literatura, eu vou tentar encontrar isso na literatura. E aí eu encontrei um livro de uma escritora, Thornvall, sobrenome dela, né? Ela é uma jornalista sueca, e ela escreveu um livro em inglês falando sobre o processo sobre a trajetória de identificação dela e como ela se via espelhada, talvez, né, em personagens de escritores de língua inglesa famosos, tipo Mrs. Dalloway, Emily Dickinson, né? Então ela vai contando a trajetória dela e fazendo uma relação com personagens literários da língua inglesa. E aí eu disse, eu podia falar um pouco sobre isso, porque junto com uma coisa que eu gosto, literatura, um dos meus interesses intensos, né? E talvez seja
uma forma de levar também outras formas de entender essa experiência para outras pessoas. E eu achei que valia a pena fazer, que era uma ideia interessante, que tinha uma função também social. Achei que era importante também, inclusive, para os alunos, né, as pessoas que trabalham comigo, para entender melhor o que é o espectro autista, para alunos que estão no espectro autista na própria universidade, para que vejam outras possibilidades, vejam além do estereótipo que está determinado ali pela literatura médica, né? E aí eu resolvi abrir espaço por isso, porque eu acho que é um tema extremamente importante, um tema que ajuda a... Quando a gente descobre, a gente se entende muito melhor, é como se você ganhasse um manual de funcionamento, você entende uma série de questões e de coisas que você sente que não fazem muito sentido, e aí eu acho que poderia ser um caminho com uma função social importante, poderia abrir espaço para outras coisas, e eu resolvi fazer isso e falar sobre isso. Então, é um projeto assim que tem sido muito importante para mim, embora esteja parado agora, né? Mas eu gosto muito de fazer os vídeos, embora eu fique extremamente nervoso. Não é fácil, gente, olha, extremamente nervoso, tipo, Minha tenho vida muita de influencer. dificuldade. Assim, não é um espaço que eu ocupo com tranquilidade, então eu misturo tudo, erro tudo. Eu digo, eu não sei se vocês percebem, mas eu tenho 4 coisas para dizer, e quando eu vou dizendo, na verdade são 6, então tipo, isso fica bem evidente nos vídeos, e eu vou e deixo, não, vai ficar desse jeito mesmo. Então é um espaço assim que tem sido libertador para mim também, né? Abrir possibilidades de lidar com essas outras coisas de uma forma um pouco mais descontraída, menos marcada pela coisa da academia, né? Do rigor que a gente tem que ter, do não sei o quê, da perfeição. É isso, eu acho que foi essa a ideia. E aí eu queria passar a bola eu perguntei para Fernanda da outra vez, né? Então, fazendo o caminho inverso, agora eu vou perguntar para Hector. Hector falou da produção da publicação do livro dele, de quadrinhos, que eu, infelizmente, não consegui ler, mas a gente sabe que ele trabalha também com audiovisual, não somente aqui no Tramando, mas outros projetos, vários, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa tua atuação no audiovisual. Vocês estavam falando aí, né, dos projetos e coisas que estão encaminhadas, e eu tô naquele período entre safras, que os meus projetos estão todos finalizados ou finalizando, e tô vendo aí qual vai ser o futuro. No audiovisual, basicamente eu atuo com o que eu faço aqui, que é produção e edição de podcast. Em alguns projetos eu também apresento. E acabei por muito tempo trabalhando com isso, e aí quando eu vou para o set de filmagens, a maioria das vezes eu também trabalho com som, captação de som direto. E eu tenho 2 obras assim maiores lançadas, fazendo direção, mas isso foi 2019, na época da faculdade. Uma foi um documentário com uma amiga minha na época, sobre a comunidade dela, que tinha um projeto lá na periferia daqui de Socorro, Nossa Senhora de Socorro, município daqui, e a gente foi fazer um doc lá. E outro é uma comédia satírica minha, que é um falso documentário em torno de pessoas que sofrem de racismo reverso. Venho atuando mais ou menos nisso no audiovisual, porque eu também tive um tempo aí que eu parei de atuar no mercado, porque eu me dediquei à vida acadêmica no mestrado. Entre 2022 e 2024, minha vida foi basicamente pesquisar, que eu pesquisei a representação de masculinidades negras nos filmes de super-heróis. Que eu sou o nerdzinho, o geek, que gosta de filme de super-herói, e aí eu fui destroçar a minha vida e parar de gostar disso, pesquisando isso, que é isso que acontece quando a gente pesquisa coisas que a gente gosta, no meu ver. Thaís está muito chocada aqui, Thaís, abre o microfone. Mas eu entendo a saturação, né? É de tanto ler, tanto pesquisar, chega um momento que você não quer mais, né? Acho que é disso que tu estás falando. Não só isso, tem um exemplo que é muito bom, foi na minha banca que estava conversando com a orientadora, né? Por exemplo, Pantera Negra é dito como um dos filmes mais representativos, representatividade negra e tudo mais. E aí, quando a gente foi olhar nas entrelinhas do filme, tipo, tem várias coisas que dialogam com o Pacto da Branquitude, ele se abre para o mundo dos Estados Unidos e tal. E aí cai aquela desilusão, sabe? Então, um pouco sobre isso também. E pretendo pegar essa dissertação ainda, se tudo der certo esse ano, e lançar como um livro teórico. Tenho muita vontade de fazer isso. Ficou realmente um texto bem bacana, então pretendo atualizar ele
e lançar, quem sabe, ainda esse ano, para levar para festivais que vão rolar esse ano, junto com o que eu chamo de minha turnê de Akin, que eu pretendo ir para alguns festivais de quadrinhos durante esse ano. Mas é isso. Não tenho criado muita coisa dentro do audiovisual de autoria própria. Tenho muito trabalhado em projetos de outras pessoas, projetos que eu amo. Ano passado eu gravei, eu acho que 4 a 5 projetos fazendo som direto. E acho que é isso que tem acontecido na minha vida. E tenho também namorado, flertado com doutorado. Vamos ver se a vida vai me levar para esse caminho. Thaís postou esses dias que estava tendo a chamada para a universidade daí, e eu fiquei, Thaís, não faz isso comigo, não tenta a pessoa. E não me inscrevi ainda, talvez me inscreva para o de comunicação daqui para continuar na minha área. E eu acho que a gente já se encaminhando para perto do final, eu vou botar uma crise aí na cabeça de Fernanda agora. Fernanda, o pós-mestrado vem aí o quê? Vem o doutorado, eu não paro, não. De jeito nenhum, não paro. Se o PPG Elite Cult está abrindo agora no segundo semestre, né? Se fosse abrir no primeiro, eu já tentaria com o mestranda, mas eu vou finalizar o mestrado. Já estou em conversa com o Thiago também. Já estamos trocando figurinhas. E assim, não me causa nenhum problema, porque é uma coisa que eu já tenho na cabeça, assim, muito certo. Apesar Inveja, das viu? dificuldades. Inveja a pessoa que tem isso. certeza, assim. Eu falei que eu sou focada, então eu tenho certeza das coisas, e às vezes eu me cego por ela. Mas quando ela é necessária, eu gosto, assim, né? Eu tô ali focada naquilo. E é muito difícil, eu sei que a vida acadêmica é extremamente difícil, principalmente pela minha escolha de continuar trabalhando, né? Eu trabalho como professora de língua inglesa para crianças e faço mestrado, eu não tentei bolsa, nada disso, então eu continuo. E no doutorado eu acredito que as coisas continuarão do mesmo jeito, porque pesquisar no Brasil não é fácil. Infelizmente, a gente não consegue se sustentar só como pesquisador, é muito raro, né? Eu tenho certeza que vai ser difícil, mas é algo que eu quero e vem aí 2025. Quem sabe não, com certeza. 2025 não, meu Deus, 2027. Olha onde eu tô, 2027. A gente conversa. Eu fiquei aqui pensando, escutando vocês, né, como é gostoso também observar essa questão do foco e da dispersão. Eu acho que, para mim, foi essencial, Fernanda, escrever literatura para terminar a tese de doutorado. Acho que se eu não tivesse pensado, vou dizer tudo que eu quero a partir da literatura, eu não conseguiria fazer esse rigor acadêmico, a partezinha da discussão analítica, das citações. Então, a literatura foi o espaço que eu pude dar voz para dizer tudo que eu queria, da forma que eu queria, e sem passar por essa ideia de uma avaliação dos pares, dizendo o que é que você tem que tirar ou colocar. Então, foi muito importante para mim ter esse escape. E aí eu percebo como também cada pessoa funciona diferente, né? Então, talvez para você seja essencial o foco, né? Para Tiago, para mim, algumas vezes essa aparente dispersão nos ajuda a concluir e a amadurecer até as questões da pesquisa literária. Eu penso muito sobre isso. E eu amo, Hector, a ideia da epistemologia do deboche. Né? Então, pensar em um doc falso sobre o racismo reverso é genial, né? Fiquei curiosa, querendo ver também, porque também é necessário, a gente tem que rir, porque se a gente for levar tudo muito a sério, que é muito sério, né? Mas se a gente só tiver como ferramenta, né, a discussão mais séria e tal, algumas vezes o humor toca em pontos que a seriedade não toca, né? E acho que o outro ponto que Tiago tocou e que tem muito a ver com a gente conseguir fazer muitas coisas, e eu acho que a gente faz super bem, viu, Tiaguinho? Mas eu acho que o amadurecimento também faz a gente ir acolhendo mais as imperfeições, as limitações, e entender tudo isso como um processo. Então, quando você diz, eita, estou fazendo uns vídeos e algumas vezes não fica exatamente como eu gostaria, mas dar o pontapé inicial de um projeto, né? A gente entender que está começando, que a ideia inicial para o que vai ser feito depois de 1, 2 anos, isso também vai ganhando forma no decorrer do próprio processo. E é muito gostoso perceber, eu fico muito feliz em acompanhar a literatura no espectro e perceber mais essa ramificação,
né? Então, dentro de mil coisas da literatura, te ver encontrando mais um caminho para pensar literatura, para se ver também como esse pesquisador que agora está chegando de uma maneira mais acessível para um quantitativo de pessoas que não necessariamente é de especialista em literatura. Acho que esse trabalho, inclusive do nosso podcast, né, tem uma parte muito gostosa, que é assim, pensar de maneira mais analítica e acadêmica, mas tem uma parte muito popular também, não necessariamente só quem é de letras ou só quem é das artes vai se interessar, né? Pode escutar e dizer, eita, esse Luiz Rufato, como ele é simpático, vou até ler um livro dele. Né? Isso é gostoso também, chegar de outras formas. Acho que por isso é tão importante a gente manter esse diálogo, não ficar tão preso na academia e pensando outras formas de circular esse conhecimento com linguagens artísticas. Fernanda, desde já, estou torcendo para você tirar essas escritas da gaveta e colocar no mundo, viu? Vá pensando aí, amadurecendo. Quem sabe, né, no próximo Tramando, né, de 2027, já não tem aí podcast com livros de Fernanda. Quem sabe? Vou lançar para o mundo. Eu também, só falando sobre essa coisa da dispersão, né? O foco e a dispersão, porque eu acho que eu preciso do caos, assim, eu preciso ter a sensação do caos para poder atuar. Se tudo tiver muito organizadinho, se tudo tiver muito, por exemplo, muito tempo para fazer as coisas e tal, eu acho que eu acabo não conseguindo fazer nada. Aí eu gosto de me revezar entre as coisas porque eu consigo produzir mais, assim. Como você, Fernanda, eu também, assim, fiz todo o meu processo de mestrado, doutorado, trabalhando e escrevendo, né? E eu acho que uma coisa meio que tornou possível fazer a outra, porque era o escape, tipo, me dava a possibilidade de interagir de outra forma com aquela realidade, né? Com a realidade, no caso, me dava a possibilidade de conversar com outras pessoas e me tirava da coisa do acadêmico e vice-versa, né? Ou me tirava do ambiente do trabalho. E eu acho que às vezes quando a gente foca numa coisa só, para mim, viu, gente? Quando a gente foca numa coisa só, você acaba ficando muito bitolado. Eu sei que tem gente que funciona muito bem assim, mas eu preciso do caos, assim, eu preciso me sentir pressionado em uns momentos, preciso se sentir livre. Daqui a pouco eu preciso estar agoniado com alguma coisa para poder conseguir produzir. E aí eu acho que as coisas fluem mais, assim, eu gosto disso. Me identifico com o Tiago, inclusive foi pauta da minha terapia esses dias. Fica aí a dica, talvez. Pois é, para mim também, o que me organiza é a terapia, Hector, porque, assim, eu gosto do caos, eu não tenho como produzir com tudo muito organizado, fazendo uma coisa só, mesmo quando eu estou fazendo uma coisa só, agora, teoricamente, né? Eu sei que tem a coisa das orientações, que continua em curso, mas eu estou com muito mais tempo para pesquisar. Mas mesmo quando eu tenho tempo para pesquisar uma coisa, eu geralmente, Thaís sabe disso, eu proponho muita coisa sobre aquele assunto, e isso acaba sendo um problema, ou uma solução, né? Porque me mobiliza, me mexe, e eu acho massa, assim, poder fazer desse jeito. Né? Lembrem-se que no processo criativo, a primeira ideia ou planejamento é só a ideia original, né? Do que vai se desdobrando até o projeto ganhar forma mesmo, já vai sendo outras coisas. Então, dá para ir cortando, adaptando, modificando, pensando outros caminhos, o que é delicioso também, né? Ai, gente, pois estamos encerrando essa temporada. Eu quero agradecer demais a parceria durante todos esses episódios, dizer que foi uma delícia estar com vocês. Espero que venha aí uma nova temporada do Tramando, que a gente se encontre para mais discussões. Estava aqui pensando, vou jogar para o universo também, como a gente tem tantos interesses, né? A gente não falou muito de música, mas eu acho que aqui também tem muitas pessoas ligadas à música, né? A gente podia pensar em uma temporada dessa, viu, Tiaguinho? Literatura e outras linguagens aí. Literatura e audiovisual, literatura e música, literatura e artes visuais. Gosto demais. Poderia ser muito legal. Seria maravilhoso. Cheiro, vão aí dando suas considerações finais. Beijos, beijos. Então, gente, eu queria agradecer também a Fernanda, a Hector por terem participado, a Yuri, né, por terem participado
dessa edição, dizer que foi maravilhoso trabalhar acho que foram quase 6 meses, né, que a gente ficou trabalhando e produzindo essa temporada. Dizer que estou extremamente feliz, está sendo o último EP, mas estou finalizando com uma sensação muito boa de que, da nossa forma, a gente conseguiu produzir uma temporada interessante, com um monte de conversa bacana, e isso me deixa extremamente feliz. Então, muito obrigado, foi ótimo estar com vocês durante esse período, e quem sabe, né, em breve a gente se encontre de novo para uma outra temporada. Só agradecer também. Obrigado, Tiago, por me convidar aqui para o projeto. Obrigado, Thaís, Fernando, prazer conhecer vocês também. E a gente esqueceu do Merchan, então siga nós 4 nas redes sociais para acompanhar todas essas produções enquanto o Tramando estiver em hiato. E eu tô lá como @HectorKen. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do trabalho da gente até aqui e até a próxima temporada, né? Também só terminar agradecendo a oportunidade de estar aqui. Foi muito divertido, foi difícil, mas foi muito divertido. A oportunidade de conhecer novas pessoas, ler novas literaturas, de estar nesse formato que eu nunca consegui, nunca estive presente. É super interessante. E eu nunca escutei muito podcast. Eu comecei a escutar um pouco mais depois de começar a gravar. Porque, como eu falei, meu foco é demais, eu só consigo fazer uma coisa ao mesmo tempo, mas agora eu consigo colocar um podcast, limpar a casa, colocar um podcast e ajeitar minhas coisas aqui, colocar um podcast e me arrumar para sair. Então, também é a oportunidade de conhecer esse novo formato e, enfim, ser introduzida a esse espaço. Até mais, gente. Mais uma vez, agradecemos ao Edital de Ações Pontuais de Extensão da UFBA e a todos os autores e autoras que participaram dessa temporada deliciosa. Um cheiro a cada um de vocês que acompanhou a gente nesse trajeto. E até a próxima. Tramando. 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 Tramando.